Iniciando a nossa questão de número 84, ela foi objeto de pergunta, de questionamento, no concurso da Defensoria Pública do Estado da Bahia no ano de 2010. Essa questão, pessoal, ela está relacionada ao direito constitucional internacional, direito internacional constitucional, como alguns dizem, mas com viés de direitos humanos, justamente porque é uma questão que faz a análise do direito constitucional em consonância com os direitos humanos. Pessoal, os tratados, eles podem ser de duas formas. Nós temos os tratados comuns, que são aqueles tratados que versam sobre diversas matérias, como, por exemplo, comércio internacional, cooperação e extradição entre países. Para a nossa matéria, esse tratado, essa modalidade comum, nós vamos deixar de lado, porque ela não é importante para a nossa matéria de direitos humanos. E nós temos um segundo grupo de tratados, que são os chamados tratados de direitos humanos. Esses tratados de direitos humanos, eles são realizados por organismos internacionais e devem ser ratificados, assinados e ratificados pelos países signatários. Tudo bem? Por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou ainda o chamado Pacto de São José da Costa Rica. Esse tratado, ele foi confeccionado em nível de Organização dos Estados Americanos e foi ratificado no Brasil por decreto legislativo, decreto que introduziu essa Convenção Americana na realidade constitucional brasileira, e esse tratado, portanto, ele tem a sua eficácia, a sua aplicabilidade na realidade jurídica brasileira. Tudo bem? Esses tratados de direitos humanos, pessoal, e aqui eu chamo a lousa, esses tratados de direitos humanos, eles podem ser tratados de direitos humanos. Eles podem ser materialmente constitucionais, ou materialmente constitucional, mas formalmente constitucional. O que significa dizer que um tratado de direitos humanos ele é materialmente constitucional? Pessoal, pelo simples fato de um tratado ser de direitos humanos, ele já é de matéria constitucional, uma vez que o seu conteúdo ele é de proteção de direitos fundamentais, ele tem sincronia com os direitos fundamentais. Lembro vocês que tratado de direitos humanos, a diferença crucial entre direitos humanos e direitos fundamentais está no fato de que os direitos humanos eles são oriundos de tratados internacionais, direitos fundamentais oriundos da Constituição. Então, falar que um tratado ele é materialmente constitucional significa dizer que esse tratado ele é de direitos humanos, ou seja, ele tem matéria constitucional, ele tem sintonia com direitos fundamentais. Só que os tratados, o ideal é que esse tratado ele não seja só de matéria constitucional, ele seja de matéria constitucional e de forma constitucional, ou seja, que ele seja introduzido na legislação brasileira com os procedimentos constitucionais, para que ele seja alçado ao status de emenda à Constituição. Tudo bem? Então, pessoal, vou dar um exemplo clássico a vocês. Um tratado materialmente constitucional e formalmente constitucional é a Convenção da Pessoa com Deficiência. A Convenção da Pessoa com Deficiência é um tratado materialmente constitucional e formalmente constitucional. João, materialmente constitucional por quê? Porque a Convenção das Pessoas com Deficiência é um tratado que versa sobre direitos fundamentais, ou seja, direitos humanos, versa sobre proteção de vulneráveis, proteção de pessoas com deficiência. Portanto, é materialmente constitucional. Mas é formalmente constitucional também porque a Convenção das Pessoas com Deficiência ela foi introduzida na legislação brasileira a partir da ritualística do artigo 5º, parágrafo 3º. Ou seja, essa convenção ela foi ratificada nos moldes de uma emenda à Constituição, com 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado, com maioria de 3/5. Portanto, observou a ritualística do artigo 5º, parágrafo 3º. Esse tratado de direitos humanos ele é materialmente constitucional e formalmente constitucional. Tudo bem? Mas é possível, pessoal, mas não é o ideal.
É possível que o Tratado de Direitos Humanos ele seja só de matéria constitucional, mas na forma ele não conseguiu ser aprovado com o status de emenda à Constituição. Por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos é um tratado materialmente constitucional porque versa sobre matéria de direitos humanos, mas não é formalmente constitucional, porque não foi aprovada na ritualística do artigo 5º, parágrafo 3º. A Convenção Americana de Direitos Humanos, pessoal, ela não foi aprovada com status de emenda à Constituição, a partir da ritualística do artigo 5º, parágrafo 3º. Por essa razão, ela é um tratado materialmente constitucional, mas formalmente não observou as formalidades constitucionais para ser chamado de formalmente constitucional. Tudo bem? A partir dessas informações, pessoal, vamos analisar o conteúdo da assertiva. Vamos lá. Julgue o seguinte item acerca da teoria geral do direito internacional dos direitos humanos e a incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. A sistemática concernente ao exercício do poder de celebrar tratados é deixada a critério de cada Estado. Perfeito. Cada Estado tem a sua discricionariedade para dar competência e atribuição para quem que seja que vai assinar o tratado. Por exemplo, no Brasil, nós temos o presidente da República, ele é o único que tem atribuição para a assinatura de tratados internacionais. Em matéria de direitos humanos, são estabelecidas na Constituição duas categorias de tratados internacionais, a dos materialmente constitucionais e a dos materialmente e formalmente constitucionais. Essa assertiva, portanto, pessoal, está certa, correta, justamente porque corresponde à realidade dos tratados internacionais de direitos humanos e à realidade constitucional a que são inseridos. Tudo bem? Portanto, questão 84, a assertiva está corretíssima.